Bom, como foi anunciado na semana passada, hoje nós começaremos uma nova série e eu já convido você a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Ele será o texto da nossa atenção. Nós vamos fazer uma caminhada a partir de Mateus capítulo 5. Durante a mensagem eu vou mencionar mais uma vez a nossa caminhada, mas minha expectativa, irmãos, como pastor desta igreja, é que o Senhor fale profundamente, como já vem falando na nossa caminhada de Atos, também por meio da sua palavra, agora no Sermão do Monte, assim como é conhecido este trecho que nós começaremos hoje. Então peço sua atenção e espero, para a glória de Deus, me fazer claro, naquilo que a palavra do Senhor fala para nós nessa noite. Vamos ler juntos? A gente vai do verso 1 hoje até o verso 12. Diz assim a palavra de Deus: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espíritos, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, pois grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vamos orar mais uma vez? Pai, diante de nós está a Tua palavra, Pai, e eu peço humildemente que o Senhor se revele a nós. Mostra-nos Cristo, o Cristo do sermão, o Cristo proclamador, mas não só aquele que falou, mas também nos lembra aquele que viveu. Porque Cristo não é apenas aquele que discursou, mas é aquele que cumpriu cada uma das palavras que proferiu. Então Deus nos revela Cristo nessa noite, fala aos nossos corações por meio da Tua palavra, abre o nosso entendimento, Deus, para as verdades da Tua palavra nessa noite. E ajuda, que o Teu Espírito, Deus, nos ajude na compreensão da Tua palavra e, sobretudo, na prática da Tua palavra. Não aqui e agora, mas quando sairmos por aquela porta, em nossa caminhada diária, que para o louvor da glória do Teu nome, os ensinamentos da Tua palavra, falados ao nosso coração nessa noite, possam ser reverberados através de nossas palavras, de nossas ações, de nossas reações, dos nossos pensamentos, do amor prático que deve ser manifestado na vida de cada um de nós, para este mundo mau, corrupto e perverso, sem esperança, que a forma como vivemos o Evangelho, e sobretudo o Evangelho pregado por nós, seja a esperança que o mundo não pode ter de uma outra forma, a não ser na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Salvador, em nome de quem nós oramos. Amém. Amém. O reino e seu reino. O rei e seu reino. Esse será o tema da nossa série. Nós vamos ficar aproximadamente 3 meses nessa pequena minissérie, talvez não tão pequena assim, mas ficaremos nessa série durante esse período. E hoje nós vamos iniciar essa que parece, irmãos, assim, uma das porções mais conhecidas de toda a Bíblia, Acho que muito provavelmente você já ouviu falar sobre as bem-aventuranças e, sobretudo, do Sermão do Monte.
E o Sermão do Monte, irmãos, já preparando esboços, né, de toda a série, eu digo para vocês que é um dos trechos mais desafiadores para se pregar. Mas espero que pela graça de Deus e para a sua glória, o Senhor possa nos conduzir nessa caminhada. Então, nesses próximos meses, nós vamos caminhar nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Então, durante a semana, faça esse exercício de ir lendo e relendo esses trechos, vai ser muito importante, facilitará bastante a nossa caminhada. Mas antes de nós iniciarmos propriamente no capítulo 5, vamos tentar fazer aqui uma espécie de pano de fundo do que tem sido o Evangelho de Mateus até aqui, né? Mateus, que é o autor desse livro, dessa não posso dizer que é uma carta, né? Mas é uma dos sinótipos, né? Dos livros de Mateus, Marcos e Lucas, que contam histórias semelhantes acerca do ministério de Jesus. E nesse evangelho aqui, Mateus escreve para demonstrar que Jesus, ele é o Messias prometido do Antigo Testamento, aquele que for anunciado veio, aquele que é conhecido lá pelos profetas como o filho de Davi que viria, o rei, o tão esperado rei de Israel, que agora vem ao mundo na pessoa de Jesus. E logo ali nos primeiros capítulos de Mateus, né, nos capítulos para trás, nós vemos Jesus sendo apresentado como esse descendente prometido, anunciado pelos profetas, aquele que nasceu para governar o povo de Deus. No capítulo 4, né, que é o capítulo anterior ao nosso capítulo aqui, nós vimos que depois de vencer as tentações ali no deserto, os 10 primeiros versículos do capítulo 4, nós temos a tentação de Jesus ali no deserto. Satanás tenta Jesus pelo menos em 3 áreas, e Jesus faz o que o primeiro Adão não faz, ele responde com os ensinamentos de Deus, ele responde dizendo, está escrito, né? É como Adão deveria ter dito, Deus disse. Foi assim que Jesus vence cada uma daquelas tentações ali. E ele logo em seguida, no capítulo 4, ainda no versículo 17, ele já começa essa mensagem, o seu ministério público, anunciando a mensagem de arrependei-vos, pois está próximo, né, o reino dos céus. Capítulo 4, versículo 17. Essa é, irmãos, a grande mensagem de Jesus. Não só aqui nesse trecho, mas a mensagem de Jesus durante todo o seu ministério. Ele veio para inaugurar o reino de Deus. Ele veio para chamar homens e mulheres para viverem sob o governo de Deus. Ele veio para reunir para si um povo, e ele está reunindo esse povo. E Mateus nos diz que Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Ele fala isso, por exemplo, no capítulo 4, versículo 23. E o que acontecia, irmãos, a partir desse ministério de Jesus, esse ministério começa a crescer, a se tornar conhecido, Jesus começa a ter fama, e multidões vêm até ele. Pessoas vinham de todos os lugares para ouvir Jesus. Pessoas vinham de todos os lugares para ouvir Jesus, e multidões começavam a segui-lo. E é nesse contexto de um ministério em plena ascensão que nós chegamos aqui no capítulo 5. E quando nós iniciamos o capítulo 5, Mateus escreve já falando acerca dessas multidões. Ele diz o seguinte: vendo as multidões, aí no versículo 1 do capítulo 5, Jesus subiu ao monte. Assentando-se, seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los. Irmãos, naquele tempo ali, o ato de sentar para ensinar era uma prática de pessoas conhecidas como mestres. Então, apenas os mestres, eles tinham esse costume de se sentar, pessoas sentavam ao seu redor e eles começavam a ensinar. Então, sendo assim, irmãos, quando Jesus se senta, ele se assenta, ele está assumindo oficialmente para aquela multidão, mas como para todo mundo, a sua posição de mestre.
Ele não está conversando informalmente como faria em outras partes do seu ministério. Aqui ele não está simplesmente parando e conversando informalmente. Jesus está ensinando, ele está dizendo e se chamando e se apresentando como mestre. Ele está ensinando como quem tem autoridade para ensinar. Mas muito mais do que isso, irmãos. Mateus parece então apresentar Jesus como o novo e maior Moisés. Pensando aqui numa breve recapitulação, nós sabemos que Moisés recebeu a lei no monte. E pensando nessa recapitulação, para a gente relembrar, lá no livro de Êxodo, nós temos, por exemplo, no capítulo 12, nós temos a Páscoa e a saída do povo do Egito. No capítulo 14, nós temos a travessia do Mar Vermelho. Em Êxodo 19, nós temos a chegada ao Monte Sinai, cerca de 3 meses depois da saída do Egito. E então, no capítulo 20 de Êxodo, Deus entrega os 10 mandamentos a Moisés. Moisés permanece 40 dias no monte. E no capítulo 24, a partir do capítulo 24, a gente vê aquele tempo que Moisés fica ali. E lá no capítulo 32, nós vemos que quando Moisés desce, depois desse período ali no monte, quando ele desce, o povo tinha construído um bezerro. Se você está atento na leitura, você viu. Então o bezerro é construído. E aí Moisés fica furioso com aquilo. Ele quebra os mandamentos. Então, lá em Êxodo 34, ele recebe novas tábuas da lei. Então, Moisés sobe ao monte, para receber a palavra de Deus, do próprio Deus, para que ela fosse anunciada ao povo. E agora Jesus sobe ao monte de novo, para explicar as exigências do reino. Nesse sentido, irmãos, as histórias é como se elas se complementassem. Quer ver? Vejamos. Moisés recebe a palavra de Deus, mas agora Jesus, ele é a própria palavra encarnada. Moisés apontava para um rei que viria, e Jesus é o rei que veio. E agora esse rei começa a ensinar. Mas muito mais do que isso, irmãos. O que esse rei ensina? E talvez nós esperássemos que Jesus começasse explicando estratégias para transformar o mundo, ou quem sabe uma aula de liderança, de como liderar para aqueles discípulos ali. Talvez uma explicação sobre poder espiritual, já que ele era o rei e o Todo-Poderoso. Ou quem sabe instruções para conquistar a influência do povo. Mas não é isso que acontece. Jesus começa descrevendo o caráter daqueles que pertencem ao reino. Ou seja, antes de falar sobre o que os seus discípulos fazem, ele fala sobre quem os discípulos são. Ele fala sobre caráter, ele fala sobre a condição do coração daqueles que pertencem a Deus. Deixe-me trazer aqui uma ilustração, aparecer algo para vocês aí. Certa vez, irmãos, alguém comparou a vida cristã a uma árvore. Muitas pessoas estão preocupadas apenas com o quanto de fruto aquela árvore vai dar. Elas querem que a árvore produza mais, elas querem mais frutos, e se isso é levado para o campo espiritual, querem mais frutos espirituais, querem demonstrar resultados. Mas pensando, irmãos, na agricultura, e agora como alguém que está lidando um pouco mais perto com a agricultura, nenhum agricultor começa pelo fruto. Ele começa examinando as raízes. E até mais do que isso, ele começa examinando o solo, fazendo o estudo do solo. Os frutos, irmãos, saudáveis, eles são consequências de raízes saudáveis. Se a raiz estiver doente, o fruto também estará doente. Da mesma forma, irmãos, Jesus não começa o Sermão do Monte falando dos frutos. Ele começa falando das raízes. Ele começa mostrando a identidade daqueles que pertencem ao reino. As bem-aventuranças são justamente isso. Elas descrevem as raízes do discípulo de Jesus. Elas revelam o caráter daqueles que vivem sob o governo do rei.
Sendo assim, irmãos, o que Jesus vai fazer é apresentar características que identificam os verdadeiros cidadãos do reino. E nesse sentido eu espero, irmãos, persuadir você, a partir desse texto bíblico, de que esse não era o desejo de Jesus apenas para aqueles discípulos de 2000 anos atrás, mas para os discípulos de toda a época. A pergunta que fica para nós, irmãos, é se você realmente é discípulo de Jesus. Porque se a resposta for sim para essa pergunta, e você disser sim, eu sou um discípulo de Jesus, então o que essa passagem, assim como toda a série fará para comigo e para com você, é confrontar quem você e eu dizemos ser. Se nossas práticas, elas estão alinhadas com quem nós dizemos ser. E eu espero, meu irmão, do fundo do coração, para a glória de Deus, ser fiel ao que o texto bíblico está dizendo e claro o suficiente na exposição. E peço, e é isso que eu tenho pedido, como sempre peço, cada vez que eu me proponho a pregar aos irmãos, que o Espírito Santo de Deus nos mova naquilo que Ele mesmo julgar que precisa ser mudado em nossas vidas. E que então nós, em resposta a ouvir a voz do Espírito, nos rendamos à sua palavra e busquemos o caminho de vida do discípulo do reino. A nossa grande ideia está aí no nosso boletim. Você pode acompanhar, e eu creio já está aqui também para você acompanhar comigo. Ela diz o seguinte: os verdadeiros cidadãos do reino dos céus não são identificados por força própria, mas pela consciência de sua necessidade da graça de Deus. E uma pergunta que vai nos ajudar, o trecho que agora vai começar dos versículos 13 até 12, eu fiz três divisões entre eles para facilitar a nossa compreensão. E a pergunta é: quais são as marcas daqueles que pertencem ao reino dos céus? Quais são as marcas daqueles que pertencem ao reino dos céus? E a primeira marca, que já está aí no seu boletim, você pode acompanhar, é que os cidadãos do reino, eles reconhecem sua necessidade de Deus. Os cidadãos do reino reconhecem sua necessidade, sua dependência de Deus. O trecho começa dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. E ele segue dizendo: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Se alguém perguntasse a Jesus, irmãos, qual é o primeiro passo para entrar no reino dos céus? Muitos de nós talvez respondêssemos assim: fé, ou obediência, ou santidade, ou compromisso. Mas Jesus começa em outro lugar. Ele não começa falando do que fazemos para Deus. Ele começa falando do que reconhecemos sobre nós mesmos, sobre quem somos. O reino de Deus, irmãos, começa quando o homem chega ao fim de si mesmo, entende a si mesmo, reconhece a si mesmo, sua condição. Isso, irmãos, era profundamente ofensivo para aqueles ouvintes de Jesus daquela época. Nós lembramos, irmãos, que entre aquela multidão haviam escribas, haviam fariseus, homens que pensavam que a sua vida era acumular méritos religiosos. Eles acreditavam que a proximidade com Deus era alcançada por meio da observância da lei, do cumprimento da lei, de um rigor moral, de práticas religiosas sendo cumpridas. Mas Jesus abre o Sermão do Monte, irmãos, declarando que a porta de entrada do reino não é a autossuficiência, mas a falência espiritual. Jesus fala sobre pobreza, não pobreza financeira. Jesus fala sobre pobreza espiritual. O primeiro pontinho aí para nós é que a pobreza de espírito, ela acontece quando nós reconhecemos a própria falência espiritual. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. A palavra pobre aqui, irmãos, para nós, no contexto do texto, na língua original, é alguém completamente necessitado. Alguém completamente necessitado.
Não é o trabalhador simples que possui pouco, é o mendigo que não possui nada. Alguém que depende totalmente da ajuda do outro para sobreviver. Quando Jesus acrescenta, logo a seguir, ele diz, pobre em espírito. Então ele transporta essa ideia para a esfera espiritual. O cidadão do reino é alguém que reconhece que não possui recursos espirituais para apresentar diante de Deus. Ele não tem nada que oferecer de bom para Deus. Nesse contexto de rei aqui, a gente sabe, irmãos, que muitas vezes pessoas iam até o rei, e no próprio nascimento de Jesus nós vimos isso, que os 3 reis magos vão até onde Jesus nasce e oferecem presentes a Jesus. Mas o pobre de espírito, ou o pobre em espírito, como está em nossa versão, é aquele que reconhece que ele não tem nada de bom para oferecer diante de Deus. Ele entende que não tem justiça própria, que não tem méritos, que não tem obras suficientes, que não tem credenciais espirituais capazes de garantir sua aceitação diante de Deus. Durante nossa série, eu vou usar muito os comentários, ou o comentário de D.A. Carson. E D.A. Carson, que é um teólogo muito renomado, né, no meio do estudo teológico, ele diz o seguinte, que pobreza de espírito é o reconhecimento consciente da própria bancarrota espiritual diante de Deus. Irmãos, é a confissão que somos espiritualmente falidos. Mas se pararmos para pensar, irmãos, essa verdade está presente não só no sentido do Sermão do Monte, mas em toda a Escritura. Eu quero trazer alguns exemplos para você. Quando Isaías, lá em Isaías capítulo 6, versículo 5, ele contempla a santidade de Deus no templo, ele não celebra seu ministério profético. Ele exclama o seguinte: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Ou então, irmãos, quando Pedro percebe quem está diante dele após a pesca maravilhosa, ele não pede um cargo de destaque ali no ministério dos discípulos. Ele cai aos pés de Jesus, ele declara o seguinte, Lucas capítulo 5, versículo 8. Afasta-te de mim, Senhor, porque sou pecador. Ou então quando o publicano, em Lucas 18, versículo 13, ele sobe ao templo para orar, ele não apresenta seus méritos nessa oração, ele simplesmente clama o seguinte: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Então, irmãos, todos esses homens têm algo em comum. Eles enxergaram a si mesmos à luz da santidade de Deus. E quando isso acontece, irmãos, quando nós nos reconhecemos à luz da santidade de Deus, toda pretensão de justiça própria, ela é desmontada. É exatamente isso que Jesus está descrevendo aqui em Mateus capítulo 5. O pobre em espírito, como está aí na sua Bíblia, não é alguém com baixa autoestima. Para usar uma palavra bem do nosso tempo. O pobre de espírito que Jesus está falando aqui não é um homem com baixa autoestima. Não é alguém que se considera sem valor como ser humano. Ele apenas reconhece que não possui qualquer mérito que o recomende diante de Deus. Então, ele abandona toda a autoconfiança em si mesmo para confiar exclusivamente na graça de Deus. Ele abandona toda a confiança em si mesmo para confiar exclusivamente em Deus. Em outras palavras, meus irmãos, o pobre em espírito é para um tipo de pessoa, essa expressão é para um tipo de pessoa que entende sua condição de pecador limitado, incapaz de agradar a Deus por seus méritos ou por sua justiça própria, que entende que peca constantemente e todo castigo que possa vir fruto desse pecado cometido será merecido. Mas olha o que Jesus fala logo a seguir. Falando deste pobre em espírito, deste que reconhece sua condição, ele termina dizendo: deles
é o reino dos céus. Observe, irmãos, que a promessa está no presente. Jesus não está dizendo deles será, ele diz deles é. O reino já pertence àqueles que reconhecem sua necessidade de Deus. Porque somente, irmãos, quem está vazio de si mesmo pode ser cheio da graça divina. Então, irmãos, há uma esperança para nós. Primeiro, há um apontamento de quem nós realmente precisamos nos reconhecer, que somos pobres em espírito, mas logo a seguir o que Jesus faz, irmãos, é trazer esperança. Por isso, irmãos, que nós podemos ter esperança do futuro, porque o próprio Jesus nos deu a esperança. No versículo 4, nós vemos o choro, esse lamento, a realidade do pecado. Mas o reconhecimento da pobreza espiritual, irmãos, produz uma consciência inevitável. Quem enxerga sua verdadeira condição diante de Deus não permanece indiferente. A consciência do pecado, ela deve, e eu acredito que ela produz tristeza. Então Jesus continua dizendo, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Esse versículo, irmãos, não pode ser separado do versículo anterior. O que chora é a resposta emocional da pobreza de espírito. Quem percebe sua falência espiritual passa a lamentar essa falência espiritual. Jesus não está dizendo que toda tristeza é uma bênção. Não está falando que todo luto é comum. Não está falando das dificuldades da nossa vida. Ele não está exaltando uma espiritualidade melancólica. O contexto mostra, irmãos, que esse choro, ele é provocado pela consciência de que somos pecadores. É o lamento daquele que percebe que ofendeu um Deus santo. E nesse ponto, irmãos, o importante é destacarmos que há uma diferença entre remorso e arrependimento. O remorso, ele lamenta as consequências do pecado. O arrependimento lamenta o próprio pecado. É comum, irmãos, e acredite, é comum. Já tive essa experiência de aconselhar muita gente, de caminhar com muita gente, que lamenta mais a consequência do pecado do que o próprio pecado. Que a tristeza não é por ter ofendido a santidade de Deus com o pecado, mas porque aquele pecado trouxe consequências ruins à sua vida. Então essa é uma grande dificuldade, porque isso demonstra quando alguém age dessa forma, mais preocupado com a consequência do pecado do que com o pecado, é que de duas uma. Ou essa pessoa nunca foi convertido, ou o pecado criou uma crosta tão grande no coração que o tornou insensível. Infelizmente, irmãos, muitos choram porque seus pecados foram descobertos, ao invés de chorarem porque pecaram. Por que pecaram? Os lamentos são mais pelo resultado da desobediência do que por terem entristecido ao próprio Deus. Jesus está falando, irmãos, desse segundo tipo de pobreza, da tristeza segundo Deus. O mesmo Isaías, que eu mencionei agora há pouco, que reconheceu sua impureza, também ficou, irmãos, profundamente abalado diante da santidade de Deus. O mesmo Pedro, que confessou seu pecado, ficou quebrantado diante de Cristo. Esse, irmãos, é um padrão que se repete em toda a Bíblia. Olha o que Davi descreveu lá em Salmo 51, um texto que eu sempre abro aqui para nós lermos durante o nosso tempo de confissão. Ele diz, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, ele fala sobre uma tristeza que conduz ao arrependimento. Mas existe, irmãos, uma dimensão ainda maior. À medida que nós crescemos espiritualmente, nós não choramos apenas pelos nossos pecados. Passamos também a lamentar os pecados do mundo. Começamos a sofrer ao ver mentira substituir verdade. Começamos a sofrer quando vemos a injustiça substituir a retidão. Nós começamos a sofrer ao ver a rebeldia substituir a adoração a Deus. Nós passamos a enxergar pessoas caminhando para a eternidade sem Cristo. E isso traz lamento ao nosso coração, precisa trazer lamento ao coração do crente.
do verdadeiramente cristão, não do religioso, mas do verdadeiramente cristão, do discípulo de Jesus. Foi assim com os profetas, foi assim com Paulo, foi assim com o próprio Jesus, irmãos, que chorou sobre Jerusalém. O cidadão do reino não é indiferente ao pecado, ele lamenta aquilo que entristece o coração de Deus. Mas graças a Deus, irmãos, porque pela graça de Deus existe esperança, o consolo que é prometido para nós. A beleza do Evangelho aparece aqui, irmãos. Jesus não deixa o pecador preso ao desespero. Ele promete no final do versículo que os que choram serão consolados. O mesmo Deus que convence o pecado, do pecado, o pecador, oferece perdão a esse pecador. O mesmo Deus que quebra o orgulho, oferece restauração. O mesmo Deus que revela a nossa miséria, irmãos, oferece graça para nós. O consolo, irmãos, começa agora. O pecador arrependido encontra perdão em Cristo, ele encontra reconciliação em Deus e com Deus. Encontra paz para a sua consciência. Mas esse, irmãos, não é o consolo, não é um consolo tão somente terreno ou momentâneo. É um consolo que aponta para algo muito maior. Um dia o reino será consumado. O pecado será removido definitivamente. Toda lágrima será enxugada, toda dor desaparecerá, toda injustiça será corrigida. E os que hoje, irmãos, choram serão consolados para sempre na presença de Deus. Que trecho, irmãos. Que trecho esse trecho aqui. Algumas aplicações para nós aqui. Primeiro, abandone sua autoconfiança e reconheça sua completa necessidade da graça. Abandone a autoconfiança e reconheça a sua necessidade da graça. Segundo, submeta seu orgulho ao Evangelho e desfrute da alegria que só Cristo pode dar. Irmãos, o que tem de gente crente, estou falando de incrédulo não, o que tem de gente crente orgulhoso não está no gibi. E esse trecho, irmãos, nos chama a submeter todo o nosso orgulho ao Evangelho e desfrutar da alegria que só Cristo pode dar. Terceiro, existe algo em sua vida que você precisa se arrepender? Meu encorajamento para você, irmão, meu irmão, minha irmã, é faça isso hoje. Se arrependa e desfrute da graça disponível aos que reconhecem a ofensa causada à santidade de Deus. Está vivendo em pecado? Desfrute da graça de Deus hoje. Quarto, quanto mais próximos de Deus estivermos, mais sensíveis nos tornamos aos nossos pecados e também à realidade do pecado ao nosso redor. Então, irmão, você quer um antídoto para vencer pecado? Se aproxime de Deus. Quanto mais perto da luz nós estamos, mais nós vamos vendo, irmãos, as nossas impurezas. Você imagina um ambiente escuro, você olha para você, às vezes sujo, mas você acha que você está limpo. Quer saber que você está realmente limpo ou não? Vai para a luz. Então, quanto mais próximo de Deus nós estamos, mais os nossos pecados são expostos. E também os pecados do mundo à nossa volta, para a gente orar, para a gente ajudar, cooperar com outras pessoas. Quinto, diga não à justiça própria, e sim ao Evangelho, e desfrute do consolo real encontrado em Jesus. Há consolo, meu querido irmão, minha querida irmã, para você, para o seu coração abatido, entristecido, para o seu coração desesperançado. Há esperança para você, e a esperança é Cristo. Irmãos, mas esse quebrantamento não é o destino final do discípulo. Quando alguém reconhece sua pobreza espiritual e lamenta seu pecado, Deus começa a transformar a maneira como essa pessoa se relaciona consigo mesmo e com os outros
à sua volta, mas acima de tudo com o próprio Deus. Então Jesus continua. O segundo ponto para nós aí, que vai dos versículos 5 a 6, eu falei que eu tinha feito 3 divisões, mas na verdade são 4, né? Os cidadãos do reino se submetem ao governo de Deus. Olha o que diz o texto aí a partir do versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Serão fartos. Irmãos, uma das maiores mentiras do coração humano é pensar que a felicidade está na autonomia. Felicidade está... o homem acha que essa felicidade, quanto mais autônomo ele for, dono de si mesmo, mais feliz ele é. A gente pode ver isso desde o Éden, né? A humanidade tem acreditado que a verdadeira liberdade consiste em governar sua própria vida. A serpente prometeu para Adão e Eva lá no jardim, ele disse: vocês serão como Deus, autônomos, independentes e poderosos. O pecado, irmãos, em sua essência é uma declaração de independência. É a tentativa de tirar Deus do trono para que esse homem ocupe seu lugar, o lugar de Deus. Por isso, quando Deus salva uma pessoa, irmãos, Ele não apenas perdoa essa pessoa, Ele traz de volta o seu governo, Ele entra no reino, né? Aquela pessoa entra no reino, e entrar no reino significa que tem um rei, e reconhecer um rei significa se submeter à autoridade desse rei. É isso que as pessoas faziam quando se aproximavam do rei. Foi isso que os pastores fizeram quando chegaram diante de Jesus nascido ali, colocaram os presentes e se dobraram diante do rei. O versículo 5 diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Talvez, irmãos, nenhuma bem-aventurança tenha sido tão mal compreendida como essa aqui. Quando nós ouvimos a palavra manso, frequentemente a gente pensa em alguém quase parando, fraco, alguém passivo, alguém inseguro, alguém sem personalidade. Mas essa aqui, irmãos, não é a ideia bíblica. De novo eu quero recorrer a Carson. Ele destaca que mansidão não é fraqueza. Mansidão não é covardia. Mansidão não é falta de convicção ou incapacidade para reagir nas circunstâncias. Na verdade, irmãos, os homens mais mansos das Escrituras estavam longe de ser fracos. Lembra de Moisés? Moisés é chamado de um homem mais manso da terra, em Números 12, 3. Entretanto, irmãos, foi ele quem enfrentou o faraó. Foi ele que confrontou a idolatria de Israel tantas e tantas vezes. Foi ele que liderou uma nação inteira pelo deserto, cerca de 2 milhões de pessoas. Mas o maior exemplo, irmãos, é o exemplo de Jesus. Abra sua Bíblia aí, deixa marcado e vai para Mateus 11, 29. Está um pouquinho à frente aí. Mateus 11, 29. O texto vai dizer: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão o quê? Descanso para as suas almas. Jesus falando sobre si mesmo, ele diz: sou manso, e ele ainda acrescenta: e humilde de coração. Irmãos, é impressionante que ninguém foi mais firme e mais forte do que Jesus, diante das suas dificuldades, diante da hipocrisia dos fariseus, diante da profanação do templo. Mas esse homem, fraco coisa nenhuma, foi chamado de manso. Portanto, irmãos, mansidão não é ausência de força, é força submetida ao controle de Deus.
É a disposição de abrir mão da autoconfiança. É recusa em viver para defender constantemente os próprios interesses. É a disposição de deixar a própria causa nas mãos do Senhor. O outro teólogo, chamado Martin Lloyd Jones, ele dizia que o homem verdadeiramente manso é aquele que se surpreende quando é tratado melhor do que merece. Irmãos, isso acontece porque ele já não era, ou já não está, quando o homem pensa assim, ele já não está obcecado consigo mesmo. O quebrantamento do versículo 3, irmãos, ele produz humildade. O choro do versículo 4 produz dependência de Deus. A graça, irmãos, agora produz mansidão. O homem manso não precisa provar constantemente seu valor. Não precisa vencer todas as discussões. Não precisa ter sempre a última palavra e a palavra mais forte. Não precisa proteger desesperadamente sua reputação. O homem manso, ele aprende a confiar no justo juiz. Vamos pensar na mansidão vista em Cristo? Nenhuma pessoa ilustra melhor, não ilustre, e Jesus era ilustre mesmo, mas ninguém ilustra melhor essa verdade do que Jesus. Pense na sua prisão. Pedro tenta defender ele com uma espada. Mateus 26, 53, Jesus declara: você pensa que eu não poderia pedir a meu Pai, e Ele colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Jesus, irmãos, Ele não era incapaz de reagir. Ele escolheu não reagir. Sua mansidão não era fraqueza. Sua mansidão era uma disposição em se submeter ao propósito do Pai. Na cruz, irmãos, ele insultado, rejeitado, humilhado, ele não se vingou. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 23, Pedro escreve o seguinte: quanto insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças. Falando de Jesus. Essa é a verdade sobre mansidão, meus irmãos. Mansidão é a força controlada pela submissão a Deus. E para os verdadeiramente mansos, Jesus promete: herdarão a terra. Jesus aqui está citando o Salmo 37, uma afirmação que parece, irmãos, absurda aos olhos do mundo. O mundo diz o seguinte: os poderosos herdarão, os influentes herdarão, mas Jesus está dizendo: os mansos herdarão a terra. Não essa terra, irmãos, mas o reino eterno. E por que Jesus faz isso, irmãos? Porque a herança do povo de Deus, irmãos, nunca esteve limitada a este mundo aqui presente. Os ímpios podem acumular poder temporário, podem possuir riquezas temporárias, podem dominar territórios temporários. Mas os filhos de Deus, irmãos, receberão a nova criação, receberão os novos céus e a nova terra, receberão uma herança eterna e incorruptível. Enquanto o mundo luta, irmãos, desesperadamente para conquistar mais espaço, os mansos, segundo o conceito de mansidão bíblico, guardam e aguardam a herança preparada pelo Pai. Mas não só isso, irmãos. A fome e sede de justiça, que é o que o versículo 6 vai dizer. A submissão, irmãos, ao governo de Deus não é apenas negativa. Não é apenas abrir mão do orgulho. Ela produz um novo desejo. Olha o que Jesus continua dizendo no versículo 6. Bem-aventurados que têm o quê? Fome e sede de justiça. A linguagem, irmãos, ela fica muito mais intensa aqui para nós. Jesus não fala de um interesse ocasional pela justiça. Não é uma questão de preferência. Ele fala de fome e de sede. Para nós, irmãos, que raramente experimentamos essa ideia aqui de fome, de sede, essa linguagem parece ser distante. Não sei se você já passou fome e já passou sede de verdade. Mas os ouvintes de Jesus naquela época, eles entendiam que Jesus estava falando sobre fome e sede. A fome e a sede, irmãos, representam necessidades fundamentais da vida. Sem alimento e sem água, irmãos, a pessoa morre. Jesus está dizendo que o cidadão do reino deseja a justiça com essa intensidade.
Ele não busca a santidade como um complemento opcional da vida cristã. Ele busca essa santidade como quem precisa respirar. O que é essa justiça? No contexto de Mateus aqui, justiça significa viver em conformidade com a vontade de Deus. É a vida alinhada ao caráter e aos mandamentos do Senhor. É desejar ser aquilo que Deus deseja que nós sejamos. O verdadeiro discípulo não está satisfeito com uma vida de religiosidade. Não está em busca de experiências espirituais ou apenas de uma busca por bênçãos. Ele deseja ser realmente transformado, deseja obedecer, deseja agradar ao rei. Seu maior anseio não é prosperar, não é ser reconhecido, não é conforto. Seu maior anseio é tornar-se mais parecido com Jesus. E essa, irmãos, é uma evidência de conversão genuína. A pergunta não é: você é perfeitamente justo? Nenhum de nós é. A pergunta correta é: você tem fome de justiça? Existe em seu coração um desejo crescente de obedecer a Deus? Você sofre quando percebe áreas de sua vida que ainda precisam ser transformadas? Você deseja conhecer mais da vontade de Deus para praticar essa vontade? Irmãos, o regenerado, o transformado, o verdadeiramente crente, a gente sabe que ele não é perfeito, mas ele possui novos apetites. Novos apetites. A vida nova produz novos desejos. Assim como um bebê saudável demonstra vida por meio da fome, o cristão saudável demonstra vida espiritual por meio da fome de justiça. E para esse Jesus responde: vocês serão fartos. A gente estava no encontro lá da associação e a gente estava elogiando a comida do encontro, né? E em determinado momento o Ciarle disse assim: ainda bem que isso é 2 dias, porque se a gente fica 3, 4 dias aqui, vamos engordar, porque era uma comida boa. É sobre isso, irmãos. O verdadeiramente cristão, convertido, ele tem esse desejo de conhecer mais a Deus, de se saciar do próprio Deus, de amar mais a Deus, como quem come e se sacia fisicamente. Porque, irmãos, o mundo faz promessas que nunca vai conseguir cumprir para você. O dinheiro promete satisfação, mas ele nunca dá satisfação plena. O sucesso, ele promete essa plenitude, mas é uma plenitude que nunca está preenchida. O prazer promete contentamento, mas ele sempre exige algo mais. Mas Deus, irmãos, Deus satisfaz plenamente aqueles que o buscam. Mas isso não começa lá, isso começa hoje, isso começa aqui e agora, com sua motivação de ser e de conhecer mais a Deus. À medida que caminhamos mais com Cristo, crescemos em santidade. Experimentamos a transformação do Espírito, provamos cada vez mais da beleza da vontade de Deus. E essa promessa, irmãos, aponta para algo maior. Um dia seremos plenamente conformados à imagem de Cristo, não haverá mais luta contra o pecado, não haverá mais fracassos, não haverá mais batalhas internas, a fome será completamente satisfeita quando estivermos diante do Rei, em seu reino consumado. Amém, meu irmão? Você pode dizer amém para isso aí, pelo amor de Deus. Se eu não disser amém para isso aqui, não sei mais. Algumas aplicações para nós. Troca a necessidade de vencer discussões pela de servir pessoas, porque a mansidão se revela muito mais na forma como nós tratamos os outros do que naquilo que afirmamos acreditar. Ficou grande, eu sei, mas é bem importante. Troca a necessidade de vencer discussões sempre pela disposição de servir as pessoas.
mansidão, ela se revela muito mais na forma como nós tratamos o outro do que naquilo que afirmamos acreditar. Segundo, examine aquilo que mais desperta seu entusiasmo durante a semana. O que é que mais produz entusiasmo em você fazer durante a semana, meu irmão, minha irmã? Porque quem tem fome e sede de justiça deseja agradar a Deus mais do que alcançar sucesso, ou conforto, ou reconhecimento. Terceiro, identifique uma área específica de sua vida em que a vontade de Deus já está clara e dê hoje um passo concreto de obediência. Irmãos, mas a transformação operada por Deus, ela não permanece escondida dentro do coração. Ela se torna visível. Aqueles que foram quebrantados pela graça e submetidos ao governo do rei, começam a refletir o caráter do próprio rei. Por isso Jesus prossegue falando sobre misericórdia, sobre pureza e promoção da paz. As próximas bem-aventuranças, elas vão mostrar para nós que os cidadãos do reino não apenas pertencem ao reino, eles se parecem com o rei do reino. Olha o que diz o nosso ponto 3 aí. Os cidadãos do reino refletem o caráter do rei. Versos de 7 a 9. Olha o que diz aí. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, até aqui, Jesus mostrou que os cidadãos do reino são pessoas quebrantadas. São os pobres de espírito, os que choram pelos seus pecados, os mansos, os que têm fome e sede de justiça. Mas como essa transformação interior, ela se torna visível? Ela passa do interior para o exterior. E a resposta de Jesus foi bem simples. Ela aparece nos relacionamentos. A graça recebida de Deus inevitavelmente se manifesta na forma como tratamos as pessoas. O reino não produz apenas uma nova posição diante de Deus, produz um novo coração. O reino não produz apenas uma nova posição, irmãos. É um novo coração, é um coração que produz uma nova maneira de viver. Então Jesus destaca 3 marcas visíveis do cidadão do reino: misericórdia, pureza, promoção da paz. Misericórdia, pureza, promoção da paz. Versículo 7 diz: os cidadãos do reino demonstram misericórdia. Olha o que ele fala: bem-aventurados os misericórdios, pois obterão misericórdia. A misericórdia é a compaixão que se move em direção à misericórdia e à miséria do outro. Enquanto a graça alcança quem não merece favor, a misericórdia alcança quem está sofrendo em sua condição de necessidade. De novo, D.A. Carson vai pensando sobre esse assunto, vai dizer o seguinte: misericordioso é aquele que reconhece sua própria miséria espiritual e justamente por isso consegue tratar os outros com compaixão. Quem nunca percebeu, irmãos, a profundidade do próprio pecado, normalmente é duro para com o pecado dos outros. Mas quem sabe o quanto foi perdoado, aprende a perdoar. Quem experimentou misericórdia, inevitavelmente, se torna misericordioso. Foi exatamente isso que Jesus ensinou na parábola do servo impiedoso. O homem recebeu uma dádiva impagável, cancelada pelo rei, mas depois se recusou a perdoar uma dívida insignificante de seu companheiro. Seu problema não era financeiro, irmãos, o problema daquele homem era espiritual. Ele não compreendeu a misericórdia que havia recebido. E aqui entra o efeito do evangelho, meu irmão, porque o evangelho destrói a arrogância espiritual. O cidadão do reino, ele olha para o incrédulo não como superioridade, mas com compaixão. O cidadão do reino, verdadeiramente convertido, o verdadeiramente crente, que é o que eu tenho dito aqui, vê aquele que ainda não foi alcançado pela graça como quem se olha no espelho, vendo quem ele era sem a graça de Deus. Por isso ele é paciente, por isso ele é perdoador, por isso ele é generoso, compassivo, misericordioso.
Porque essa foi exatamente a maneira como Deus o tratou. É um ponto curto, irmãos, mas muito significativo, e as aplicações vão nos ajudar a pensar mais sobre isso. Primeira, avalie a forma como você trata o próximo. Vou repetir para você. Avalie a forma como você trata o próximo. Leve em consideração a forma como Deus o tratou quando você era necessitado. E como a Bíblia chama, morto em Cristo. Como Deus tratou você e a mim quando nós éramos mortos. Segundo, cultive um estilo de vida de perdoador. Lembre-se como Deus o trata quando você pede perdão a Ele. Cultive um estilo de vida perdoador. Terceiro, crie, se não tiver, o hábito de avaliar sua vida diariamente. Mateus capítulo 7, versículo 5. Antes de apontar a miséria dos outros, olhe para a sua própria miséria. Por último, cultive diariamente um coração grato a Deus pela misericórdia recebida do Rei. Versículo 8 vai dizer, irmãos, que os cidadãos do reino cultivam pureza de coração. Olha o que o texto diz. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Jesus agora sai das ações visíveis para o centro da vida humana, que é o coração. Na linguagem bíblica, irmãos, o coração, ele não é apenas a sede, o lugar das emoções, vamos dizer assim. O coração é o centro da personalidade do homem. É o lugar dos pensamentos, é o lugar dos desejos, é o lugar das intenções, das motivações. Por isso, irmãos, a pureza que Jesus exige não é meramente externa. Os fariseus eram especialistas em pureza exterior. Mas Jesus, irmãos, repetidamente denuncia que seus pecados permaneciam contaminados. Eles limpavam o corpo por fora, mas o interior continuava impuro. O reino de Deus, irmãos, não trabalha de fora para dentro. O reino de Deus trabalha de dentro para fora, mas trabalha de fora para dentro. A pureza de coração descreve uma pessoa cuja devoção a Deus é sincera, sem duplicidade, sem máscaras, sem fingimento, sem vida dupla. Carson, pensando sobre isso, ele observa que as bem-aventuranças nos obrigam a fazer perguntas importantes para nós. Perguntas do tipo, só algumas para a gente pensar. O que domina nossos pensamentos quando nós estamos sozinhos? O que domina nossos pensamentos quando estamos sozinhos? O que desejamos quando ninguém está olhando? O que realmente amamos? O que ocupa nossos afetos? Porque Deus, irmãos, não vê apenas nossas ações, Deus vê nossos corações. E aqueles que buscam essa pureza, eles recebem de Jesus uma promessa, que eu poderia dizer, irmãos, extraordinária. Eles verão a Deus. É um cumprimento futuro. Um dia veremos o Senhor face a face, mas existe também uma dimensão presente, irmãos. Quanto mais puro é o coração, mais clara é a nossa comunhão com Deus, mais sensível nos tornamos à sua presença, mais profundamente desfrutamos da comunhão com Ele. Vamos pensar de novo sobre esse ponto rápido? Preocupe-se mais com a santidade interior do que com a aparência exterior. Preocupe-se mais com a santidade interior do que com a aparência exterior. Lute contra pecados escondidos. Segundo, lute contra pecados escondidos. Terceiro, deseje agradar a Deus mesmo quando ninguém te observa. Quarto, viva todos os dias preparando-se para ver Deus face a face. Não ache que você só vai ver Deus lá na frente. Viva como se Jesus fosse voltar hoje, irmãos. E eu diria que nós deveríamos clamar mais pela vinda de Deus e dizer: Maranata, vem, Senhor Jesus, buscar a tua igreja, vem hoje.
Versículo 9, os cidadãos do reino nos promovem a paz, 3.3. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Observe, meu irmão. Observe que Jesus não diz o seguinte: bem-aventurados os pacíficos. Não. Jesus também não diz, bem-aventurados os que gostam de paz. Não. Jesus diz, bem-aventurados os pacificadores. O pacificador, irmãos, não é apenas alguém que evita conflitos. O pacificador é alguém que trabalha para restaurar conflitos, restaurar relacionamentos. Alguém que constrói pontes, alguém que aproxima pessoas, alguém que promove reconciliação. Irmãos, isso faz todo sentido para nós, precisa fazer. Porque o maior pacificador da história é aquele que estava ensinando ali no monte, o próprio Cristo. Nossa condição natural, irmãos, era de inimizade com Deus, mas Cristo veio reconciliar pecadores com o Pai, ou seja, nós. Pela cruz ele estabeleceu a paz, ele removeu a barreira do pecado, ele reestabeleceu e restaurou, reestruturou relacionamentos destruídos. Ele fez a paz. Portanto, os filhos de Deus tornam-se agentes da mesma paz que receberam, promovem reconciliação, não alimentam divisão, não espalham fofocas, não ampliam conflitos, não vivem criando facções, ao contrário disso. Nós precisamos, irmãos, trabalhar para unir, para restaurar, para reconciliar, para promover paz, e uma paz que só o Evangelho traz. Carson vai dizer o seguinte: os pacificadores refletem o caráter do próprio Pai. Por isso recebem essa designação tão gloriosa, serão chamados filhos de Deus. Não porque a pacificação os torne filhos, mas porque ela revela quem é seu Pai. Os filhos se parecem com o Pai. O nosso Pai é o Deus da paz, então nós precisamos ser pacificadores. Aplicações para nós? Trabalhe para restaurar relacionamentos quebrados. Não promova conflitos, mas reconciliação. Anuncie o Evangelho da paz. Seja um espelho a refletir o caráter pacificador do Pai Celestial. Esse é o nosso chamado, meus irmãos. Esse é o chamado para mim, para você. Mas eu preciso perguntar: você tem trabalhado para restaurar relacionamentos quebrados ou você tem quebrado relacionamentos? Você tem sido alguém que promove conflitos ou promove reconciliação? Você tem anunciado o Evangelho da paz ou você tem ficado omisso, em silêncio, calado, no seu mundinho, na sua vida, só sua vida, suas coisas, meu negócio, meu? Você tem sido como um espelho que reflete o caráter do Pai pacificador? Ou você não reflete nada? A luz bate em você e fica. Você é um sugador de luz. Nós temos visto até aqui, irmãos, que os cidadãos do reino demonstram misericórdia, cultivam pureza de coração e promovem a paz. Em outras palavras, eles refletem o caráter do próprio rei. Mas esse testemunho, irmãos, não será concebido com aplausos por todos. Na verdade, quanto mais alguém refletir Cristo, mais oposição encontrará. Os cidadãos do reino não apenas refletem o caráter do rei, eles também suportam a rejeição do mundo por causa do rei. Quarto e último ponto, versículos de 10 a 12, os cidadãos do reino permanecem fiéis em meio à oposição. Olha o que diz o nosso texto, de 10 a 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levarem todo tipo de calúnia contra vocês. Irmão, não é um negócio bonito para nós não, mas vamos seguir. Olha o que ele diz: alegrem-se,
regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Então a gente chega ao último bloco das bem-aventuranças. E eu diria, irmãos, que ela nos surpreende. Depois de falar sobre pureza de espírito, de arrependimento, de mansidão, fome de justiça, misericórdia, pureza, promoção da paz, a gente esperaria que Jesus concluísse dizendo algo do tipo assim: bem-aventurados vocês, porque serão admirados. Bem-aventurados vocês, porque serão respeitados. Ou porque serão aceitos. Vocês receberão tapinhas nas costas das pessoas, elas serão gratas a vocês, elas levarão vocês nas costas e disserão: aqui os bem-aventurados de Jesus. Mas, irmãos, Jesus diz exatamente o contrário. Ele diz: bem-aventurados os perseguidos. Bem-aventurados, em outras palavras, irmãos, felizes. Felizes os perseguidos. Ainda bem que é Jesus que está dizendo, não é eu. Isso nos mostra, irmãos, que a vida do reino não produz apenas transformação interior. Ela também produz oposição exterior. O mesmo mundo que rejeitou o rei, rejeitará aqueles que refletem o caráter do rei. Vou repetir isso para você. O mesmo mundo que rejeitou o rei Jesus, rejeitará aqueles que refletem o caráter do rei Jesus. Por isso, irmãos, a perseguição não é apresentada como uma possibilidade. Ela é apresentada como uma característica normal da cidadania do reino. 4.1, a perseguição é consequência da justiça. Vamos observar aqui cuidadosamente o texto. Jesus não diz assim: bem-aventurados os perseguidos. Ele acrescenta: por causa da justiça. Isso nos mostra, irmãos, que nem todo sofrimento é perseguição cristã. Às vezes as pessoas sofrem por causa de imprudência, por causa da arrogância, da falta de amor, da grosseria. Mas Jesus está falando daqueles que sofrem porque vivem segundo os valores do reino. A perseguição aqui, irmãos, ela é consequência da justiça. Da mesma justiça mencionada lá na quarta bem-aventurança, da conformidade com a vontade de Deus, da fidelidade ao Senhor. Esse último bloco aqui, irmãos, de bem-aventurança funciona como uma espécie de teste para todas as demais. Porque se alguém realmente vive como cidadão do reino, inevitavelmente entrará em conflito com os valores do mundo. O mundo tolera muitas religiões, tolera muitas espiritualidades, muitas crenças, mas não tolera, irmãos, facilmente uma vida que expõe seu pecado. E olha como isso fica evidente, porque santidade confronta. Quem aqui nunca ouviu algo do tipo assim: só quer ser o certinho, só quer ser a certinha, porque está fazendo o que é certo. Não está fazendo nada demais, só está fazendo o que é certo. Se tem uma hora para chegar no trabalho, chega na hora. Se tem uma hora para sair, sai na hora. Se tem uma tarefa para cumprir, cumpre. Se tem uma lei para ser cumprida, cumpre. Simplesmente faz o que é certo. Mas, irmãos, fazer o que é certo hoje parece que é errado. Ser honesto hoje parece que é ser desonesto. Então o mundo, ao ver o cristão sendo honesto, ele diz: só quer ser certinho. Não, estamos simplesmente cumprindo o que é certo para fazer. A verdade incomoda. Fidelidade provoca reação. Foi assim com os profetas. Foi assim com João Batista. Foi assim com os apóstolos. E acreditem, foi assim com Jesus. Continua sendo hoje, irmãos, com todos aqueles que se comprometem em viver conforme os valores do reino. O mundo resiste aos valores do reino, 4.2.
Há uma razão espiritual para essa oposição, irmãos. O reino de Deus e o sistema desse mundo caminham em direções opostas. Enquanto o reino exalta a humildade, o mundo exalta o orgulho. Enquanto o reino valoriza a pureza, o mundo celebra a impureza. Enquanto o mundo promove a verdade, o mundo prefere a mentira. Enquanto o reino ensina a renúncia, o mundo incentiva, irmãos, a essa autoindulgência. Enquanto o reino glorifica Deus, o mundo glorifica o homem. Então, irmãos, existe um conflito natural. Jesus já havia advertido, inclusive, em João 15, 18, ele diz assim: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes eles me odiaram. A perseguição, irmãos, não acontece porque os cristãos são melhores que os outros. A perseguição ela acontece porque a luz incomoda as trevas. Quando uma vida é moldada pelos valores do reino, ela inevitavelmente denuncia a rebelião daqueles que vivem afastados de Deus. Muitas vezes, irmãos, essa oposição não virá por meio de violência física, ela virá por zombarias, ridicularização, pressão nas redes sociais, desprezo, calúnia, perda de oportunidades, mas continua sendo perseguição. O discípulo fiel descobre que seguir a Jesus tem um custo e paga o custo. Então Jesus amplia esse ensino no ponto 4.3, nos versículos 11 e 12. Então, a partir do versículo 11, pela primeira vez, Jesus abandona a terceira pessoa e ele vinha dizendo até aqui: bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os mansos, os misericordiosos. Agora, irmãos, ele olha diretamente para os ouvintes dele ali e ele diz o seguinte: bem-aventurados serão vocês. A verdade deixa de ser apenas uma declaração geral e ela se torna uma aplicação pessoal para cada um daqueles ouvintes. Jesus quer que seus discípulos entendam que essa perseguição não é uma teoria. Ela alcançará a vida deles. Eles vão ver isso. Nós temos visto isso na exposição de Atos aqui, como aqueles discípulos foram perseguidos. Então Jesus diz que aquela perseguição alcançaria a vida dele. E observe como Jesus amplia esse conceito, irmãos. Ele não se trata apenas de uma prisão ou violência física. Jesus inclui, quando os insultarem, vai haver agressão verbal, vai haver zombaria, desprezo, humilhação pública. Tudo que ele mesmo passou. E olha que Jesus não tinha passado ainda, está lá, nós estamos no início do ministério de Jesus. Ele já falava que os discípulos viveriam o que ele mesmo viveria mais à frente. E ele continua: quando os perseguirem, toda forma de pressão ou hostilidade por causa da fé, irmãos. Então ele acrescenta: quando levantarem todo tipo de calúnia contra vocês, mentiras, acusações falsas, difamações, ataques de reputação. Jesus está preparando seus discípulos, irmãos, para uma realidade do conflito espiritual. E ele diz, é como se ele dissesse que segui-lo significará enfrentar a oposição. Os cidadãos do reino, irmãos, preservam e perseveram porque conhecem sua recompensa. 4.4. Talvez a parte mais surpreendente da passagem seja a reação que Jesus ordena. Ele não diz o seguinte: reclamem, ele não diz revidem, ele não diz desanimem, ele não diz abandonem a fé de vocês, a caminhada de vocês, não retrocedam, não olhem para trás. Ele diz o seguinte: alegrem-se e regozijem-se. Mas como assim, Jesus? Não estou entendendo o que o Senhor está falando. Como alguém pode se alegrar em meio à perseguição? A resposta está, irmãos, nessa perspectiva eterna. E ele diz: porque grande é a recompensa de vocês nos céus. O cristão interpreta a vida a partir da eternidade, irmãos. Enquanto o mundo avalia tudo pelo presente, o discípulo de Jesus avalia tudo pelo futuro. Enquanto o mundo vê a perda temporária, o discípulo vê a glória eterna. Enquanto o mundo vê o sofrimento do momento, o discípulo vê a recompensa que receberá.
Enquanto o mundo vê a rejeição, irmãos, o discípulo vê a aprovação do próprio Deus. Jesus não está minimizando a dor da perseguição. Ele sabe que a dor é real, a dor machuca, a dor produz lágrimas, mas ela não é a palavra final para o cristão. A palavra final pertence ao reino. A palavra final pertence ao rei. A palavra final pertence à recompensa eterna preparada para os seus. Olha o que Paulo escreve em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Deixa marcado aí, vai lá. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Segundo aos Coríntios 4:17, os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todas elas. Sofrimentos o quê? Leves e momentâneos, se sofridos para a glória de Deus, visando a expansão do reino de Deus, demonstrando misericórdia e graça, sendo um agente de misericórdia. Os cidadãos do reino, irmãos, pertencem à mesma linhagem dos profetas. Jesus, ele vai encerrar, o trecho apontando para o passado. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Eu voltei para Mateus 5, tá? Que encorajamento para nós, irmãos. A perseguição não é o sinal de abandono, é sinal de identificação. Os profetas passaram por isso. Jeremias passou por isso, Elias, Amós, João Batista, os apóstolos passarão por isso. Passariam ainda neste momento aqui, já passaram agora. O próprio Cristo passou por isso. Então, quando os discípulos sofrem por causa da justiça, eles estão caminhando pelas mesmas pegadas dos servos fiéis de Deus ao longo da história. A perseguição não os afasta da família de Deus, ela confirma sua identificação com ela. Mas não só isso. A perseguição transforma tudo em glória para Deus. Aplicações para nós, irmãos. Não meça sua fidelidade pela aceitação do mundo. Permaneça firme, mesmo se obedecer lhe trouxer custos. Interprete suas lutas à luz da eternidade. Encontre encorajamento na história do povo de Deus, porque nunca caminhamos sozinhos. Estamos unidos, irmãos, à grande nuvem de testemunhas que permanecem fiéis antes de nós. Então, o que faremos, irmãos, com esse reino? Nós sabemos que o Sermão do Monte não foi dado para ser admirado, ele foi dado para ser obedecido. Muitas vezes nós olhamos para a Bíblia como quem contempla um quadro pendurado na parede. Nós achamos bonito, nós concordamos com os seus princípios, nós gostamos da poesia do texto, mas Jesus não está pedindo, e Ele não está pintando um quadro. Ele não está dizendo, admirem essas qualidades. Ele está dizendo, é assim que vivem os cidadãos do meu reino. Os pobres em espírito reconhecem sua necessidade de Deus. Os que choram lamentam o seu pecado. Os mansos abandonam a autossuficiência. Os que têm fome e sede de justiça desejam agradar a Deus acima de tudo. Os misericordiosos refletem a compaixão recebida. Os puros de coração buscam santidade. Os pacificadores promovem reconciliação. Os perseguidos permanecem fiéis mesmo quando isso custa caro. Essa não é uma lista de virtudes para alcançar a salvação, irmãos. É a descrição daqueles que já foram alcançados pela graça do Rei. E talvez essa noite, irmãos, alguns de nós precisem reconhecer que durante muito tempo tem tentado parecer cidadãos do reino sem realmente se submeter ao Rei. Frequenta a igreja, conhece a Bíblia, talvez saiba responder perguntas teológicas, mas o coração continua governado pelo próprio eu, pelo orgulho.
continua governado pelos desejos desse mundo, continua governado por qualquer coisa, menos por Jesus. Jesus não está procurando admiradores. Jesus está chamando discípulos. Jesus não quer uma plateia. Jesus está formando um povo. Por isso, o chamado dessa passagem, meus irmãos, minha irmã, meu irmão, é um chamado ao arrependimento. É um chamado para abandonar a ilusão da autossuficiência. É um chamado para abandonar a ilusão superficial e essa religião superficial. É um chamado para abandonar a vida centrada em você. É um chamado para você se render completamente ao governo do Rei. E aqui está a boa notícia do Evangelho para você. O Rei que exige essas características é o mesmo Rei que as produz em seu povo. Se dependesse de nós, ninguém seria pobre de espírito. Se dependesse de nós, ninguém choraria pelo pecado. Ninguém seria manso. Se dependesse de você e de mim, ninguém teria fome de justiça. Ninguém seria puro de coração. Ninguém permaneceria fiel até o fim. Mas Jesus veio, irmão. Veio exatamente para salvar pessoas incapazes de viver essas verdades. Ele viveu a vida perfeita. Ele chorou sobre Jerusalém, ele foi manso, ele teve fome e sede de justiça, ele demonstrou perfeita misericórdia, ele foi absolutamente puro, ele trouxe a verdadeira paz, ele foi perseguido até a cruz. Na cruz, o Rei sofreu a rejeição que nós merecíamos, para que pudéssemos receber a cidadania que jamais conquistaríamos. Por isso, irmãos, o convite do Sermão do Monte é: venha ao Rei. Venha ao Rei, submeta-se ao Rei, confie no Rei, arrependa-se diante do Rei, receba a graça do Rei. E então viva para a glória do Rei. E quando é que nós devemos começar isso? Comece hoje. Se existe orgulho, arrependa-se do seu orgulho. Se existe um pecado oculto, abandone hoje esse pecado. Se comprometa com isso hoje. Se existe falta de misericórdia, corrija isso hoje. Se existe falta de pureza, lute contra ela hoje. Se existe falta de paz em seus relacionamentos, busque reconciliação hoje. Se existe medo de permanecer fiel, olhe para Cristo hoje. Porque o reino não é apenas uma promessa futura, o reino já chegou no Rei. E aqueles que pertencem ao Rei são chamados a viver hoje de acordo com os valores do reino, que um dia será plenamente revelado. Sendo assim, irmãos, que Deus nos conceda a graça de não apenas ouvir essas palavras, mas de viver como homens e mulheres que verdadeiramente pertencem ao Rei dos Reis. Amém?